Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN, trazendo aquela análise de como vai ficar o Vasco e o jogo do Vasco hoje diante do Corinthians também, né? Felipe Coutinho chegando, entre outros jogadores também. O Vasco vai ficar nojentinho. Será muito interessante se o Vasco vencer a partida de hoje para o Felipe Coutinho já poder estrear livre, leve e soltinho ali no Vasco, né? Então 1-0 hoje em cima do Corinthians é goleada. O importante é os 3 pontinhos, né? Já amassa aquele dedão no like e se ainda não for inscrito, botãozão aqui abaixo escrito inscreva-se, dá essa moral aí pra gente. E vamos juntos assistir mais um vídeo aí, ver o que os caras têm a falar do Vasco, Felipe Coutinho. E será que essa SAF não vai ser vendida? Porque essa reviravolta aí com a 777 até agora também não tô sabendo o que aconteceu, né? Donan, e nossos amigos desafiaram aí. Temos números. Para ajudar o Donan, vamos colocar números da tela do Felipe Coutinho. Só falta o Vasco anunciar Felipe Coutinho pelo Al Duhail. Na última temporada, 24 jogos com 9 gols e 4 assistências. Então são... Senhor Donan, vamos lá. Te desafiaram os amigos, Vou hein? construir o argumento. Primeiro que vocês mostraram a estatística ali, que engrandece o debate, mas ela é fria, tá? Qual a estatística Vamos lá. do Felipe Coutinho? Sim. Ele de fato estava numa liga pouco competitiva. Estamos ok aqui? Sim. Só que quem viu o DVD do Coutinho viu que ele só não tem números melhores porque os companheiros que ele tinha também era brincadeira. Porque a quantidade de passe que ele dava e os companheiros não conseguiam botar no fundo do gol era assustador. Ó, o Coronado estava na Arábia Saudita Sim. também, números muito bons, e aqui a história é diferente. Tudo bem, mas não dá para comparar o Coutinho com o Coronado, né? A carreira, Verdade. com todo respeito ao Coronado. Falando sério, assim... Coutinho é uma boa, é para entusiasmar o torcedor do Vasco, Felipe Coutinho? Porque quando se fala em Coutinho... Mesma forma que eu falei do Balotelli, eu falo do Felipe Coutinho. Bola, ele tem muito. Quando a gente fala de... Tem que ver como ele está, né? Exato. Agora. Você tem uma situação da parte física, um jogador que não conseguiu ter a sequência, né, há bastante tempo. No Aston Villa, até quando ele volta, né, a primeira passagem dele ali foi muito boa, o retorno à Premier League, só que depois de muitas lesões. Isso acabou atrapalhando bastante a sequência alto nível do Coutinho. Falar de talento, a gente está falando do cara abaixo do Neymar na geração dele no futebol brasileiro. É um jogador que sempre teve esse status ali de um protagonista também, foi muito bem na Copa do Mundo 2018, mas de fato há muito tempo ele não consegue ser esse jogador que tem uma sequência e decide sem parar. O dom ele tem, a qualidade ele tem. Só que eu acho que quando a gente fala de Coutinho e Vasco, é uma situação diferente do Balotelli no Corinthians. Por um simples fato: pertencimento, identificação. Isso é verdade. O que ele representa para o Vasco. Ele é a grande cria do Vasco nos últimos anos. Ele é um jogador que, mesmo com outras propostas, tem um desejo e quer estar no Vasco da Gama. Então, o que eu falei sobre o Balotelli, sobre comprometimento, é algo que a gente não pode falar sobre o Coutinho. Aí você falou bonito. Porque ele sempre foi um atleta... Aí você derrubou os corneteiros, Baby da Fiel e Banjo da Fiel. Ele sempre foi um atleta profissional, comprometido, e ele teve o problema físico que acabou atrapalhando. E teve também uma questão, acho que frágil psicologicamente em alguns momentos, que ele sentiu muito, né? Ficou muito abalado, até por não conseguir executar o seu melhor futebol. Só que, assim, é um cara que está vindo para reencontrar a felicidade, para tentar ser importante no Vasco. Ele sabe o que ele representa para esse clube e para essa torcida. Então, assim, por toda essa análise de contexto e pelo que eu acho que ele pode acrescentar tecnicamente, tendo uma boa idade, Coutinho tem 32 anos, 31, 32 anos. Eu acho que é uma grande contratação. Se ele não tiver problemas de lesão, a gente pode citar, por exemplo, o Payet, que está agora no Vasco. O Payet, quando está inteiro e quando joga, ele ajuda muito. Então, ele é, só que, ultimamente, tem sido problema porque ele tem sofrido muito com lesões. Então, quando a gente fala de jogadores, por exemplo, estamos falando hoje de Balotelli e Felipe Coutinho, cada um com sua característica, os dois estão longe do auge de suas carreiras. Sim. Tanto em termos físicos como em termos de números. Senão nem estariam aqui. E até em ligas. Sim. Vai falar, a Liga Turca ainda é a Europa. Tudo bem, mas o Balotelli jogou na Itália, jogou na Inglaterra também, né? Sim. São ligas superiores. Então ele está numa... E o Felipe Coutinho no mundo árabe. A gente nunca pode esquecer que o Campeonato Brasileiro também é um nível abaixo. Por mais que
seja o nosso campeonato, que a gente adora. Cansamos de ver jogador que já não tinha mais mercado, já não interessava grandes clubes na Europa, vem aqui e arrebenta. Mas cansamos de ver jogador também que não conseguiu. Podemos citar vários. Podemos citar o Seedorf, podemos citar... Que foi bem, né? Foi excelente. O Ronaldo, o Ronaldinho. Ah, mas o Ronaldo e o Ronaldinho fora de série. Mesmo assim, chegaram já numa fase de carreira, né? Podemos citar o Luizito Soares. Luizito Soares chegou já numa fase da carreira que já não estava interessando mais a grandes na Europa, veio aqui, arrebentou. Ex-companheiro de Coutinho no Liverpool. Podemos citar o Fernandinho, tá jogando muita bola no Atlético Paranaense. A gente pode citar Que também. a nossa liga, por mais que seja difícil, o Campeonato Brasileiro é disputado, tarará, jogadores que estão em fim de carreira e que já não jogam mais na Europa, muitas vezes vêm aqui e arrebentam. Então pode acontecer, Sim, pela qualidade do Balotelli e do Felipe Coutinho, dependendo do físico, de chegar aqui e arrebentar. Ou não pode? Você citou exemplos que deram certo. A gente também pode citar exemplos que deram errado. Douglas Costa. Sim. O William foi um jogador que não conseguiu desempenhar no Corinthians, mas voltou a jogar muito bem na Premier League no Fulham. O que eu tenho de Daniel Alves. Daniel Alves. Daniel Alves teve um bom começo no São Paulo, jogando bons ali no momentos. meio. Depois, O que eu espero do Coutinho, sendo muito sincero. Marcelo. A gente pode citar o Marcelo. Sim, teve bons momentos também no ano passado. Excelentes. Excelentes momentos. O Payet, na minha visão, falta sequência pro Payet nessa temporada, mas ele foi um jogador importante pro Vasco até agora, decisivo. No ano Ele levou o passado nível. Foi muito. Do Coutinho, eu espero mais do que o Payet. Pela idade e, tecnicamente, o Coutinho atingiu um auge que o Payet não atingiu. A carreira do Coutinho é maior que a do É uma Payet. carreira maior, foi um jogador importante Pra mim, de tem nem seleção discussão. brasileira, em Premier League. Então, assim, eu acho que é uma grande contratação por tudo que envolve esse movimento, por tudo que representa. Eu não espero que o Coutinho seja o melhor jogador do Brasil, que ele destrua no Campeonato Brasileiro, sendo muito sincero, mas eu espero que ele se destaque. Eu acho que ele é um jogador que chega para elevar, para tecnicamente ser uma peça diferente para esse time do Rafael Paiva. E ainda que toda contratação sempre é uma incógnita, porque são vários fatores, eu acho que ele está muito mais perto de uma certeza do que o exemplo do Balotelli. Até pela questão que o Dana falou da identificação com o Vasco, do comprometimento, acho que isso é inquestionável da carreira do Coutinho. Você pode falar em onde ele não desempenhou o que se esperava, mas assim, nunca faltou comprometimento. E até mesmo algumas passagens que muita gente fala de não teve o protagonismo, ele foi muito bem no Bayern de Munique, por exemplo. É que ele não foi o protagonista, mas ele foi fundamental, uma peça, um banco importante daquele time campeão, da Tríplice da Coroa, Champions. da Champions, da Bundesliga e da Copa da Alemanha. Ele era uma peça importante daquele time. Então, para mim, ele chega muito mais como certeza, até fisicamente, me parece que chega em condições melhores. Para mim, a grande questão aí é a escalação do Vasco. Num primeiro momento, eu não consigo ver Coutinho, Verratti e Payet juntos, num primeiro momento. Eu tenho muita dúvida, não. porque o Vasco cresce com o Rafael Paiva a partir desse trabalho coletivo, de compactação. Então, você, de repente, ter 3 jogadores que sem bola não ser... A menos que o Coutinho mostre um comprometimento, um nível que não se imagina pensando num nível de estrela, como o Payet, como o Verratti, embora o Verratti também ajude bastante, às vezes, sem bola. Tendo esses 3, eu acho que minaria muito da virtude que esse time teve com o Rafael Paiva, de ser um time muito compacto, sem a bola, de morder o cara que está com a posse de bola. Então, num primeiro momento, eu vejo muito a escalação ideal, mas pensando no Coutinho com o Verratti, até porque o Payet tem tido dificuldade em questões físicas. A meu ver, acho que se você tentar colocar os 3, você pode, de repente, até comprometer aquilo que o Rafael Paiva trouxe de melhor para o Vasco para conseguir ter sua melhor sequência no Brasileirão. Por falar em Paiva, vamos ver as prováveis escalações, porque hoje tem Vasco e Corinthians em São Januário, na Colina Histórica. 19h. Jogo importantíssimo para os dois. Você vai acompanhar? Professor... O torcedor do Vasco, se a gente for lembrar, antes do jogo contra o São Paulo, era ali um cenário de terra arrasada. Não via perspectiva nenhuma. Tanto que não foi um caso raro. Não lotou São Januário naquele sábado à noite. O torcedor não estava acreditando muito contra o São Paulo. Até por um boicote das torcidas do Vasco, pelo momento. E o torcedor do Vasco ali também num clima de desalento. Poxa, vai lutar contra o rebaixamento de novo. Situação institucional totalmente indefinida. Possibilidade até de voltar para o controle associativo. Então, todas as perspectivas eram sombrias para o Vasco. E nesse cenário, o Rafael Paiva botou uma luz. Opa, aqui pode acontecer algo. Aqui pode ter um time
competitivo, combativo, minimamente organizado. Então, esse é um grande mérito. Garotos da base. Então, numa situação dessas, a gente viu o Álvaro Pacheco, um técnico competente, sim, pelo trabalho que fez na Europa, mas chegar aqui e ficar completamente perdido. Não conseguiu dar nenhum resultado, nenhuma resposta. E o Paiva, pelo conhecimento interno que ele tem, sabendo das necessidades imediatas do clube, da urgência, e até pela primeira passagem, não fosse o Paiva, o Vasco não teria passado do Fortaleza e se classificado na Copa do Brasil. Então, por tudo isso, ele demonstrou que tem, mais do que competência, uma visão muito realista da coisa. E essa visão realista fez com que ele encorpasse mais o meio-campo. Então, o meio-campo do Vasco hoje não é mais aquela morosidade como era com o Esforça, Galdames, ninguém marcava no meio-campo. Hoje não, o Hugo Moura, o Matheus Carvalho cresceu de produção, Adson a mesma coisa, jogando e recompondo pelo lado direito, David do lado esquerdo. Todo mundo marca, todo mundo compete. E essa foi uma mentalidade estabelecida pelo Paiva, algo inegociável desse Vasco. Isso faz com que o Vasco tenha um favoritismo hoje, apesar do péssimo histórico recente contra o Corinthians. O momento passa confiança de que o Vasco pode fazer um grande jogo hoje e, quem sabe, quebrar esse tabu. Então, antes de ouvir também as análises do André e do Donan sobre esse Corinthians e Vasco, e também de ouvir você falando um pouco mais do Corinthians, você falou mais do Vasco, mas o seu discurso, eu já fiquei satisfeito para ouvir o seu palpite para sair do muro. Não. Eu já tenho certeza do seu palpite. Aqui a gente... Eu vou até palpite, chamar a vinheta agora. Palpite não tem coerência. Não. Palpite é... Ih, rapaz. Não é ciência exata. O seu discurso indica o seu palpite. Rapaz. Palpite não é Então, ciência exata. eu vou até pular. Eu vou chamar o Sai do Muro. Nós vamos fazer o Sai do Muro agora, para depois do Sai do Muro, aí o Donan... É isso aí, galera. O jogo hoje não é tanto dos afogados, né? O Vasco não tá tão afogado, mas se não vencer esse jogo, pode ficar, né? Pode se afogar ali. Quer dizer, a água começa a bater no peito, né? Se o Vasco não vence hoje, a água já bate no peito. Corinthians perdeu todas fora de casa, né? Não, empatou com o Atlético Paranaense. Conseguiu empatar com o Atlético Paranaense, conseguiu empatar com o Atlético Goianiense. Fora de casa, deixa eu ver mais um fora de casa. Fora de casa, perdeu pro Juventude, perdeu praticamente todas, pessoal. Praticamente todas, né? Então, nesse jogo de hoje, tendenciosamente, é uma vitória do Vasco, né? E é afundar mais o Corinthians na draga que ele está. O Vasco vence, deixa o Corinthians com 12 pontos. Vamos ver o Grêmio aqui. O Grêmio enfrenta o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro tá bem, né? Mas o Grêmio joga em casa. E o Atlético Goianiense também. Vamos ver. O Atlético Goianiense enfrenta o Palmeiras amanhã. Tende que... Vamos lá. O Vasco precisa ganhar, cara. Porque se o Grêmio ganha, ele ainda vai ter um jogo a menos. Ele vai ter 2 jogos ainda a menos, né? Se o Grêmio ganha do Cruzeiro, ele vai a 14 pontos. O mesmo número de pontos do Cuiabá. Se o Vasco não ganha, a referência aqui seria o Cuiabá, né? A referência, se o Vasco não ganha, seria o Cuiabá. Ficaria 3 pontos do Cuiabá. Mas se ele ganha, quer dizer, e se o Cuiabá não ganhar também, né? Vixe, se o Vasco não ganha esse jogo aqui, ele tá frito. Frito. O Vasco tem que ganhar. Torcer por Vitória e pro Cuiabá tropeçar. Vitória enfrenta o Botafogo. O jogo é na casa do Vitória e o Cuiabá enfrenta o Bahia, provavelmente. Ou é um joguinho para empate, ou é um joguinho para vitória do Bahia, né? Eu acho que o Cuiabá e o Vitória não somam mais de 1 ponto nessa rodada. E aí o Vasco ganhando, ele
conseguiria, cara, dar uma afastada legal aí da zona de rebaixamento. É vencer, né, cara? Vencer ou vencer, porque as próximas rodadas são complicadas. Atlético fora, Atlético Goianiense fora, Atlético Mineiro fora, Grêmio fora. São 3 times que estão brigando na parte de baixo, mas não deixa de ser jogo difícil. O Vasco precisa vencer.